A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou comentar um assunto que causou muita repercussão essa semana, que é sobre o relógio do juízo final, ou, como é conhecido também, o relógio do Apocalipse. Esse relógio ele foi criado em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. E ele é baseado em cálculos matemáticos diante do que acontece na humanidade, diante de catástrofe, destruição da natureza, guerras, todos os males que assolam a humanidade. E ele começou marcando 17 minutos para meia-noite, né, fazendo até uma referência ao que se encontra lá no Evangelho de Mateus, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhes ao encontro. Então, tem tudo a ver também com o fato apocalíptico, esse relógio. E essa semana, na última terça-feira, dia 24/1 de 2023, ele marcou exatamente 90 segundos. Avaliando que há 6 anos atrás ele marcava 3 minutos. Então, dentro de 6 anos, ele passou a marcar, saiu de 3 minutos para marcar 1 minuto e meio essa semana. Isso repercutiu muito entre as pessoas, entre a mídia. Quem controla esse movimento desse relógio são cientistas e cientistas que na maioria são pessoas ateus, são pessoas que não acreditam em Deus, que fazem essa marcação nesse relógio. E eles sabem, eles acreditam que vai haver um dia do juízo final. Para nós sabemos que o juízo de Deus vai vir sobre essa humanidade. Enquanto isso, muitos dos que dizem servir a Deus, muitos crentes, nem sequer se dão o trabalho de ler o livro, os 22 livros que compõem o Apocalipse, né, na Bíblia. Muitos têm até medo de ler o livro do Apocalipse. Muitas construções também vêm sendo feitas ao longo desses anos, né, nos últimos anos, chamadas de bunkers, que são casas ou pequenos apartamentos subterrâneos, né, no subsolo da terra, que são feitos dentro de caverna, dentro de rocha, e é a maneira que as pessoas têm que acham que vão se proteger. Também há um apartamento, quer dizer, um bloco desse que estão armazenando muitas sementes, né? Todas as sementes do mundo todo estão sendo armazenadas nessas construções para um possível destruição sobre o solo da terra, né? E vir a replantar, reflorescer a terra novamente na questão dos recursos naturais. E a Terra também chegou a um nível de 8 bilhões de habitantes. E para essas pessoas, a Terra não comporta esse número de pessoas, né, de 8 bilhões. Então, por isso, eu acredito que vai haver um extermínio, né? Haverá uma destruição em massa da humanidade, porque a Terra não comporta tanta gente. E cada bunker desse, ou cada casa dessa subterrânea, né, para proteger do dia do juízo, do apocalipse, custa em média no Brasil mais ou menos equivalente a 520 milhões de reais. 520 milhões de reais. E pelo menos nos Estados Unidos, o menor valor é de 200 mil dólares. Então, só os bilionários, né, do mundo vão conseguir pagar por uma casa, né, por um bunker desse. E também essas pessoas, esses milionários, eles têm, aliás, não milionários, mas bilionários. Esses bilionários, ele têm informações privilegiadas, né, dos senhores do mundo, né, dos que são guiados pelo próprio espírito do anticristo e coordenam, mandam nesse mundo já há muitos anos, né, há muitos anos, ao longo desses anos. Por trás tem sempre a figura do anticristo, né? Satanás está sempre por trás, utilizando pessoas ao longo de milhares e milhares de anos até chegar o aparecimento de fato, o último de todos, que é o anticristo. E a nova ordem mundial, que está preparando tudo isso, né, está muito acelerada, preparando esse caminho, que é o caminho para o grande líder,
É o homem que vai resolver o problema da humanidade quando a humanidade toda estiver com a sua economia destruída, muitas pessoas passando fome, ou seja, o caos no mundo. Então vai surgir esse grande homem, esse homem que vai solucionar o problema, que nós sabemos que será o anticristo. Então tudo está muito acelerado, né? E o Brasil também entrou nesse clima acelerado também a partir desse ano, de 2023. Não que as coisas não viessem a acontecer, mas sabemos que a partir de 2023, desse ano, o Brasil acelerou também esse processo da nova ordem mundial, né? Tanto é que o novo presidente do Brasil já entrou em contato com líderes de países vizinhos, aonde esses países têm a economia totalmente já quebrada, aonde as pessoas já estão passando verdadeiras privações, as pessoas com a economia quebrada, pessoas passando fome, né? Por exemplo, a Argentina está com uma inflação de mais de 100%. Então, esses presidentes vão se reunir juntamente com o Brasil e vão fazer uma única moeda, a moeda única, ou seja, uma única moeda. Então, é difícil fazer uma conta, uma matemática, como é que um país como o Brasil, que não está quebrado financeiramente, que não está destruído financeiramente, economicamente, pode compartilhar com a mesma moeda com países que estão totalmente na destruição economicamente. Então é difícil fazer esses cálculos matemáticos, mas é a única moeda. Isso tudo compõe a nova ordem mundial, né, que está preparando o caminho para o anticristo. E também os filmes da Netflix, ultimamente, os filmes que têm mais sucesso são justamente os filmes que relatam o pós-apocalipse, né? O movimento pós-apocalipse, ou seja, depois que tudo, como vai ser depois que a humanidade for destruída. Então, esses filmes estão em alta na Netflix. E nós sabemos que, pelo menos eu creio que a maioria sabe, que geralmente esses filmes, né, através de desenhos, ou games, tudo isso, essas mensagens que eles transmitem é justamente para dizer o que o reino satânico pretende fazer com a humanidade. Então isso aí é algo do mundo espiritual que até mesmo Satanás, para executar os seus planos, ele tem que alertar antes. Então eles mandam muita mensagem, já vem mandando ao longo desses anos, através dos filmes, né, de jogos de game, enfim. Então são mensagens que eles transmitem, dizendo, eu vou fazer isso. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade não acredita, né? Acham que é teoria, ficção, qualquer coisa, e não conseguem. Então, e até mesmo eles produzem esse controle mental para que as pessoas não acreditem na realidade, né? No que está acontecendo e o que está por vir. Então, mediante tudo isso, então o que a gente encontra hoje também é um cenário principalmente aqui no Brasil, de muitas pessoas que dizem servir a Jesus, mas que seguem a Cristo, mas que não creem nisso, nada disso, né? Enquanto que pessoas totalmente descrentes, pessoas incrédulas, creem no fim, creem no Apocalipse, creem em tudo isso, ao ponto de os bilionários investirem nesses bunkers. Então que a gente possa, né, que possa despertar cada vez mais para se aproximar cada vez mais de Deus, que a gente possa ficar cada vez mais ligados com o céu e totalmente em comunhão com Deus, porque sabemos que o nosso bunker, a nossa proteção, a nossa casa se chama Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso tudo, né? Então ele vai ser a nossa proteção, o nosso bunker, né? Então, e também que a gente não pode ficar de fora da arca. Então a arca é Jesus. Então a partir do momento que a gente quiser sair da arca e ficar realmente nesse mundo, então esse mundo é de destruição. Então que a gente possa cada vez mais estar nos pés de Jesus, crendo sim no arrebatamento da igreja, que aqueles que estiverem firmados na rocha, que é Cristo, que estiverem realmente seguros em Cristo, não vão passar por essas provações, por essas catástrofes que estão por vir sobre essa humanidade, que é Apocalipse, que está lá no livro de Apocalipse, só basta ler, não temos que ter medo de ler a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse. Então esse medo tem que deixar de lado e cairmos na realidade do que está acontecendo e mudarmos a nossa conduta, temos um posicionamento diante de Deus mais do que nunca, né? Estarmos firmes, seguros, calmos, tranquilos na presença do Senhor, confiantes nele, sabendo que tudo isso aqui, o mundo realmente jaz no maligno, então tudo isso aqui realmente está caminhando para o fim.
Então, que Deus continue nos dando força, entendimento, sabedoria, que Deus também continue abençoando e protegendo a nossa família, né? Que cada vez mais possamos nos aproximar de Deus, né? Que Deus ricamente nos abençoe.